Bem, muito obrigado, Eduardo. Não, foi... Você estava quase... Achei que você ia concluir exatamente no tempo. Falei, nossa, como ele tem experiência como palestrante. Mas aí você deu uma animadinha no final. Você estava encerrando assim na hora. Falei, nossa. Bom, antes de passar a palavra para o nosso próximo apresentador, que vai ser a Ana Carla Abrão, eu queria lembrar aos demais participantes, eu acho que o Eduardo já fez uma abordagem nesse sentido, que durante a apresentação há uma expectativa de que vocês, de alguma forma, tratem pelo menos de 3 questões que a Fundação colocou para todos nós, que eu queria compartilhar com os nossos participantes aqui. Ou seja, quais são os principais problemas e desafios que identifica no Pacto Federativo? Acho que o Eduardo respondeu isso de forma muito clara. Quais as alternativas para minimizar ou superar esses desafios? Também foi bem respondido. A quarta questão, que talvez ele possa depois tratar, quando voltarmos aqui no debate entre nós, seriam quais metas poderiam indicar como possíveis de serem atingidas ou mecanismos a serem implementados em experiência governamental de 4 anos. Ou seja, a Fundação pede também que, se possível, já nesse momento, também, além das questões que já foram apontadas, que também se busque indicar alguns caminhos, algumas metas, alguns processos factíveis de serem implementados numa gestão em 4 anos. Então, muito bem, agora passamos para a Ana Carla Abrão, por favor. Eu queria pedir papel. Tem aqui. Tem aqui, ó. Tem aqui. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite, cumprimentar aqui meus companheiros de roda. Senadora Luiz Helena, muito obrigada pela oportunidade. E queria parabenizar, inclusive, eu acho que a gente está justamente no momento de fazer essas discussões. A gente está no momento de entender e escolher os caminhos e o país que a gente quer construir a partir de agora. E eu vou puxar muito do gancho que o Edu colocou aqui no início, em relação ao Pacto Federativo e as consequências do modelo que se construiu a partir de 1988. Mas, antes disso, eu queria só fazer um breve preâmbulo da minha história, na verdade, como é que eu fui cair no setor público, porque eu acho que ela é ilustrativa e vai dar um pouquinho do pano de fundo de tudo aqui que eu vou falar. Eu tenho 20 anos de mercado financeiro e eu tive 2 anos de experiência no setor público. Eu costumo dizer que os 2 anos do setor público valeram mais do que os 20 anos do mercado financeiro para entender o que é o nosso país. Para mim, foi um grande aprendizado, uma grande oportunidade, claro, de contribuir com o meu país, mas, acima de tudo, de aprender o que é o nosso país e aprender... Bernardo, obrigada, eu estava de costas aqui para você. E aprender, não o que a gente precisa mudar, mas, definitivamente, que a gente precisa debater, que a gente precisa buscar caminhos diferentes do que a gente trilhou até aqui. Eu entrei, na verdade, no debate público e na gestão, eu tive vontade de entrar na gestão pública graças ao Edu Janete, que um belo dia me ligou e me chamou para me engajar na campanha da rede, da nossa querida Marina. E foi ali que eu dei o meu primeiro passo nessa direção. Infelizmente, a gente caminhou de uma forma que não era a que a gente desejava naquele momento, mas eu fui picada ali pela vontade de me manter no debate e tive a sorte, logo depois de outubro, de ser convidada para ajudar o governador Marconi Perillo lá em Goiás. Eu sou goiana, estava há 30 anos fora de Goiás, e aceitei o convite justamente porque eu já estava nessa trilha. Então, o Edu é responsável e a rede são responsáveis aí, por essa experiência que eu tive, que eu sou muito grata e realmente valorizo muito. Por que eu estou contando isso tudo? Eu recebi um convite para ir para Goiás cuidar das finanças e, mais do que isso, para fazer um ajuste fiscal. O governador estava iniciando seu 4º mandato,
me convidou. Ele não me conhecia, eu o conhecia muito pouco. E eu costumo dizer que eu não sei quem é que foi mais ousado, se foi ele me convidar ou eu em aceitar, tendo em vista que eu nunca tinha tido uma experiência dessa natureza. Mas a verdade é que eu fiz uma conta muito simples. Primeira coisa que eu pensei, falei, bom, como economista, eu sabia da lei de responsabilidade fiscal, sabia que era um avanço institucional muito importante para o nosso país. A única coisa que eu fui olhar é se Goiás estava ou não cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, porque eu saberia mais ou menos a situação. Embora o governador tivesse dito, vamos fazer um ajuste fiscal, a crise está se aprofundando, deve se aprofundar em 2015, mas eu fui olhar os números, olhei se estava cumprindo ou não a lei de responsabilidade fiscal, e estava. Falei, bom, então, acho que a situação está minimamente sob controle. Cheguei em Goiás no dia 1º de janeiro, e o governador me pediu, então, que fizesse um orçamento real. Falou, secretária, eu queria que a senhora, esse negócio de orçamento, é sempre feito de uma forma meio esquisita, superestima-se as receitas, subestima-se os gastos. Queria, então, que a senhora me trouxesse um orçamento real. Como é que estamos em 2015? Na verdade, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu me lembro que, naquele dia 1º, 27 governadores tomaram posse, 27 governadores falaram em ajuste fiscal. Aí, aquilo já me deixou um pouquinho preocupada. Eu falei, bom, onde estamos? Ninguém nunca falou em crise de Estado. Falava-se, sim, do déficit da União, que a União não estava gastando muito, que os gastos estavam descontrolados, que a gente estava enfrentando um problema fiscal muito grave, que estava se aprofundando. Mas ninguém falava de Estado. Estado, a última vez que a gente falou de crise de Estado foi lá na década de 90, quando se fez a renegociação da dívida dos Estados. E, inclusive, a partir dali, a gente teve lei de responsabilidade fiscal, teve uma série de avanços que todo mundo imaginava, a maior parte das pessoas imaginavam, eu, como uma economista que olhava lá de longe, estava sob controle. Pois bem, daquele pedido do governador de um orçamento real, eu me aprofundei lá nos números, tive a ajuda dos técnicos da secretaria, vamos saber exatamente qual é a receita esperada para 2015 e a despesa já contratada, ou pelo menos numa expectativa de contratação para 2015. E me deparei com um Rio de Janeiro. Goiás tinha, à época, um orçamento de 20 bi, e a expectativa de déficit era de 7,5 bilhões de reais. Cheguei para o governador, falei, o senhor me pediu um orçamento real, eu lhe trouxe um orçamento irreal. Se a gente, de fato, cumprir esse orçamento, o Estado vai quebrar. E a grande dúvida ali, ele, obviamente, olhou, tomou providências, a gente pode falar sobre isso depois, eu não vou entrar no caso específico de Goiás, mas o que ficou claro ali é que aconteceu com Goiás e aconteceu com 26 outros estados, ou 25 estados e mais o Distrito Federal. Estávamos diante de uma crise muito profunda e uma crise que é uma crise fiscal. Eu acho que não está... passou. E, na verdade, ali ficou muito claro que estávamos vivendo justamente as consequências de tudo que o Edu falou. Os estados assumiram responsabilidades a partir de 1988. Os estados tiveram um inchaço grande das suas máquinas públicas, em parte, sim, para dar conta das novas atribuições, em parte por excessos e por ineficiências que foram sendo criadas a partir daí. E o governo federal, paralelamente, continuou inchado, e também cresceu a sua despesa ao longo desse tempo todo. E vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Além disso, alavancou essa ineficiência e esse inchaço dos estados em determinado momento. Então, esse foi um preâmbulo, rapidinho, gastei, eu acho que uns 7 minutos do meu tempo aqui com o preâmbulo, então eu vou acelerar um pouco agora nessa parte mais técnica.
Então, o primeiro ponto que eu vou defender aqui, a gente vive uma crise fiscal. Ah, crise internacional, foi isso que levou o Brasil para o buraco. Não. Nós estamos vivendo uma crise que é eminentemente fiscal. E mais do que isso, dado que é uma crise fiscal, a partir das premissas que eu vou colocar aqui, ela definitivamente só se resolve pelo fiscal. Deixa eu só voltar aqui. Resolve pelo fiscal, mas a gente tem uma outra coisa. Resolvido o fiscal, vamos falar um pouquinho de produtividade e, finalmente, sobre perspectivas. Economista adora gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 4 gráficos que eu, como economista, que me formei lá em 87, 90, eu nunca imaginaria que eu ia ver nada desse tipo. Crescimento do PIB, a partir de 2014, a gente tem uma queda absolutamente impressionante. O país ficou mais pobre, 8%. Taxa de desemprego, temos 14 milhões de pessoas, de brasileiros desempregados hoje no país. Inflação chegou a bater mais de 10%. Nós que vivemos a inflação, alguns de nós que estamos aqui vivemos, outros de vocês nunca nem tinham ouvido falar de inflação. Esse fantasma voltou a assombrar. E a atividade industrial, que, obviamente, está ali muito vinculada a crescimento, que também mostrou um enfraquecimento grande. E produtividade? O que é produtividade? É quanto cada um de nós, brasileiros, somos capazes de produzir. Na verdade, se a gente olhar ali desde 2004, ela praticamente ficou estagnada. Então, a gente entrou numa crise absolutamente profunda e com capacidade de recuperação muito baixa. A crise vem de um problema fiscal, mas, acima de tudo, mesmo que a gente resolva o fiscal, a gente tem uma agenda, que é uma agenda aí que está posta e que precisa ser enfrentada para aumentar a nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de gerar riquezas e para o país voltar a crescer. E por que a crise é fiscal? Aí, quando a gente olha os números, aqui a linha azul é a despesa primária do governo, a linha preta é a receita. A gente vê que, desde 98, essas linhas elas vinham bastante bem comportadas, ambas crescendo, mas, de toda forma, o que a gente tinha ali era uma receita maior do que a despesa. Como a gente tem em casa, se a gente ganhar mais e gasta menos, está tudo equilibrado, está tudo sob controle. A partir ali de 2014, essas linhas se cruzaram. E se cruzaram e se mantiveram cruzadas. Ou seja, o país começou a gastar muito mais do que ele arrecadava. E isso, mais uma vez, a gente tem essa tendência a achar que o Estado não tem limite, que o dinheiro público não tem limite. Só que não é nada diferente do que a gente tem em casa. Chega uma hora que dá errado. Chega uma hora que a gente bate no muro. Alguma coisa corrige. A diferença em relação ao nosso orçamento é que corrige ou via inflação ou via juros. E que, no final das contas, agrava o processo de toda maneira, porque vai impactar na nossa vida e na capacidade do governo, inclusive, de nos ajudar a retomar o processo anterior de equilíbrio. Aqui, mais uma vez, despesa e receita, ou seja, a gente tem uma trajetória em que a despesa disparou e a receita reverteu, ou seja, não acompanhou esse processo, e por isso que essas linhas se cruzaram. E a gente tem o resultado do setor público de maneira geral, ou seja, quanto que o setor público é capaz de poupar para, inclusive, fazer frente à dívida que foi acumulada ao longo do tempo. A gente, mais uma vez, vê ali, a partir de 98, um resultado positivo, só que, a partir de 2014, isso se derrete e a gente começa a ter resultados, déficits primários cada vez maiores. Ou seja, o problema, o desequilíbrio foi se agravando ao longo do tempo. E aqui, a mesma coisa aconteceu com os estados. Ou seja, os estados que vinham ali, desde a renegociação das suas dívidas, com um orçamento equilibrado, também, a partir ali de 2011, começa a mostrar uma deterioração das suas finanças,
em que as despesas começaram a superar em muito as receitas e a arrecadação desses estados, a sua capacidade de gerar receitas. Então, tanto no nível federal, que todos nós já discutíamos, quanto no nível estadual, a deterioração vem e já vem de muito tempo. E aí, como é que a gente chegou aqui? A história de eu cheguei lá em 2015, tudo parecia bem, e, de repente, a gente piscou e os estados quebraram? Não. Isso vem de um processo, que é um processo bastante longo, que remonta aí mais ou menos a 2010, mas que foi crescendo ao longo do tempo, em particular a partir de 2011. Acho que todos nós aqui, em alguma medida, já ouvimos falar na nova matriz econômica, que foi uma orientação econômica que começou a vigorar a partir do segundo governo Lula, mas muito fortemente nos governos Dilma, em que, e eu não vou fazer juízo de valor aqui, mas a gente vai falar de fatos, dados e resultados, em que o que estava por trás, principalmente, era a ideia de vamos gastar mais como Estado, porque isso vai gerar crescimento. Isso vai fazer com que o país cresça mais, gere mais empregos, e os estímulos que o setor estatal der vão retornar em benefícios para o país, do ponto de vista de crescimento, geração de emprego e de renda. Desculpe te interromper só um minuto. Se você ficar um pouquinho mais para cá, que está transmitindo ao vivo, e quando você passa dessa cadeira aqui, você sai da tela e o pessoal fica desesperado lá. Tá bom. Vou me... Não, aqui está bom, aqui está bom. Aqui está bom? Tá bom. Não preciso também ficar na frente da luz, né? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, e o que é essa nova matriz econômica? Ela tem aí diversos estágios ou diversas características, ou atuou em diversas dimensões. Se a gente pegar lá o Tesouro Nacional, todos nós ouvimos falar das pedaladas fiscais. Mais uma vez, não vou entrar em juízo de valor, porque era para pagar a Bolsa Família, era para manter a Minha Casa Minha Vida. Mas a verdade é que tinha uma lei que dizia que não se podia gastar tanto ou desta forma, e que ela não foi cumprida. O BNDES, com a nossa já conhecida política dos campeões nacionais, que hoje nós sabemos, né, não são campeões nacionais, os subsídios e desonerações setoriais, em que determinados setores foram eleitos para pagar menos impostos, ou seja, tratamentos diferenciados para determinados setores, sob a hipótese, mais uma vez, de que isso ia gerar crescimento, isso ia gerar emprego, isso ia gerar renda. A taxa de juros, em determinado momento, a taxa de juros foi interpretada como algo que era a causa e não a consequência dos problemas que a gente vivia. Uso de bancos públicos, o chamado conteúdo nacional e os estados. Tem uma parte da história toda da nova matriz econômica, dessa nova orientação econômica, que eram os estados, em que, em determinado momento, se disse vamos dar dinheiro para os estados sob a forma de empréstimos, mesmo para aqueles estados que não podem, não têm capacidade de se endividar, porque isso vai fazer com que eles invistam, gerem receita, gerem emprego, gerem crescimento, isso volta como receita e está tudo resolvido. Só que não foi isso que aconteceu. Verdade, a gente viu lá, esse gráfico mostra o aumento do volume de garantias que a União deu para os estados se endividarem. Então, a partir de 2011, isso veio crescendo muito fortemente. A barra azul, inclusive, são empréstimos que foram tomados fora, mas a gente tem garantias da União que foram sendo dadas de uma forma muito crescente. Esse gráfico do lado de cá, ele mostra as garantias que a União deu para estados que nem tinham capacidade de se endividar. Ou seja, aqueles que a lei de responsabilidade fiscal, que tinha garantido todo o equilíbrio lá atrás, foi desrespeitada. Porque ela dizia claramente, só estados com capacidade de pagamento A e B é que podem tomar esses empréstimos, porque senão vai dar problema lá na frente. Só que o que foi feito é que, inclusive, se priorizou aqueles estados que não tinham capacidade de pagamento.
E aí, o que a gente vê? Aqui é um gráfico meio chato de olhar, eu vou explicar rapidamente, mas, basicamente, o que aconteceu a partir daí? Os estados vinham, como todo mundo, em casa. Tem receita, tem despesa. Só que estados e municípios, ou mesmo a União, ou nós mesmo em casa, temos receitas extraordinárias. Receitas extraordinárias, eu vendi o carro, eu fiz um bico, tenho receitas extraordinárias que acontecem, como o nome já diz, de forma extraordinária. Só que estados vinham com receitas extraordinárias constantes, via empréstimos ou os royalties de petróleo, mas, basicamente, essas duas receitas eram muito importantes nos orçamentos dos estados. Então, você tinha aqui receita ordinária, tinha receita extraordinária e tinha as despesas. Só que todo mundo olhou para as despesas, para as receitas extraordinárias e falou, não, todo ano está aumentando essa receita extraordinária, eu posso aumentar as minhas despesas. Porque, afinal de contas, a minha receita está aqui, não está aqui. Essa parte de receita extraordinária ela já virou permanente. O que aconteceu em 2015? Caíram as extraordinárias. E aí a gente teve que enfrentar o quê? A linha certa de receita, que era a receita ordinária. Só que o pior, a crise veio e essa receita ordinária fez assim. E as despesas já vinham crescendo, já tinham e muito cruzado a linha das receitas ordinárias, e no momento em que sumiu a receita extraordinária, a gente chegou naquele gráfico lá atrás. As despesas aqui em cima, as receitas aqui embaixo e caindo. E despesa no setor público, ela cresce, ela é rígida e ela é difícil de ser cortada. Tem espaço? Tem, mas é muito mais difícil. Para vocês terem ideia, tem orçamentos hoje que estão, cujas receitas ordinárias, elas representam mais de 90% do orçamento. Na verdade, mais de 95% do orçamento. Então, como é que você corta? Eu lá, quando cheguei e vi aquele déficit daquele tamanho em Goiás, falei, é fácil. Aumenta a receita e corta a despesa. Primeiro, não é assim, porque não se corta a despesa tão facilmente. Segundo, as receitas você tem que combinar com a economia e não necessariamente a combinação sai do jeito que você gostaria. E qual a despesa que mais cresceu? Despesa que mais cresceu, despesa de pessoal. Aqui é um gráfico que mostra qual é o comprometimento da despesa de pessoal, da receita com a despesa de pessoal. Então, vocês têm aqui. Por que tem duas barrinhas esse gráfico de cima? Porque existem duas metodologias para calcular essa despesa, esse comprometimento da despesa. Vamos pegar só ali a mediana. A maior parte dos estados compromete, pela metodologia do Tesouro Nacional, cerca de 58% de tudo que se arrecada com despesa de pessoal, ou seja, com a máquina pública. Eu tenho enorme respeito pelo servidor público, eu própria já fui servidora pública, concursada, e, quando eu falo isso, eu não estou falando do servidor público, eu estou falando de uma massa de despesas que são obrigatórias, porque, afinal de contas, é salário e benefícios. Primeiro ponto. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem lá um limite. Diz, estados não podem gastar mais do que 60% da sua receita com despesa de pessoal. Por quê? Porque o Estado tem que ter dinheiro para investir, porque o Estado tem que ter condições de dar condições de trabalho para o servidor público. O médico tem que ter condições, tem que ter remédio no posto de saúde. O professor tem que ter condições de dar uma boa aula, uma merenda escolar, ou uma escola que não esteja caindo na cabeça das crianças. O policial tem que ter um colete à prova de balas, tem que ter combustível na viatura, tem que ter munição, tem que ter o mínimo de condições de trabalho. É por isso que existe um limite. Só que o que acontece? Esse número aí não é real. Eu vou dar um número de Goiás, que não é muito diferente de vários outros estados. Goiás gasta 78% da sua receita com despesa de pessoal. 78% do que 6 milhões de habitantes goianos pagam de impostos
vão para pagar 150 mil servidores públicos. Não pode estar certo. Aí quem é que vai ter dinheiro? Como é que vai ter dinheiro para investir em saúde, educação, segurança, numa rede de proteção para os mais pobres? Não sobra. E, mais uma vez, não é culpa do servidor público, é culpa de uma máquina que foi inchada ao longo do tempo. E que foi inchada justamente porque nunca se pensou em equilíbrio fiscal. Porque nunca se pensou que é necessário ter recursos suficientes para investir, ter sustentabilidade. A rede, que tem esse nome, inclusive, tem que ter sustentabilidade no tempo. Eu não posso despender todos os meus recursos com despesas de curto prazo e não ter condições de construir o futuro. E é isso que está acontecendo em estados e municípios, por todo o Brasil afora. Aqui é só para vocês verem qual foi o crescimento das despesas com o pessoal entre 2009 e 2015. A gente está falando casos como o Rio de Janeiro, não é coincidência, em que a despesa de pessoal cresceu 70% acima da inflação. Tem alguma coisa muito errada. Por que aconteceu isso? Em boa medida, por causa dessa percepção equivocada de que receita extraordinária é para sempre. Então, para que eu vou deixar um pedaço das minhas receitas aqui ordinárias para investir e para criar um ciclo virtuoso em que eu invisto, inclusive, na máquina pública para ela ser mais eficiente e prestar melhores serviços? Porque, afinal de contas, a minha receita está aqui, sempre. E a gente só percebeu isso quando essa receita caiu. Um ponto fundamental, dentro, inclusive, das discussões, né, do que a gente precisa fazer em 4 anos de governo. Eu acho que começa por resgatar a responsabilidade fiscal. E aí, a revisão da lei de responsabilidade fiscal é fundamental. Ela foi perdendo eficácia ao longo do tempo. Por que os estados, hoje, reportam 58%, mas, na verdade, estão gastando quase 80% em despesa de pessoal? A lei continua aí, mas ela foi ficando desatualizada, digamos assim. Essa é a forma educada de dizer. A forma deseducada de dizer é que ela foi desrespeitada de uma forma absurda, porque todos os entes, em particular os entes de controle, resolveram criar penduricalhos para dar aumento de pessoal à margem da lei de responsabilidade fiscal. Por que Goiás reporta 60% de despesa de pessoal e, na realidade, é quase 80%? Porque esses 20 pontos percentuais aí de diferença são penduricalhos, que não são chamados de despesa de pessoal. Mas que lá no dia 30, na hora que você diz, não, então eu não vou pagar, não, tem que pagar. Mas não é despesa de pessoal? É despesa de pessoal. Mas não está na lei de responsabilidade fiscal? Mas é despesa de pessoal. Então, a gente precisa enfrentar essa questão. E aí, vamos fazer um debate, então? Não, 60% é baixo. Vamos passar para 80%? É isso que a gente quer como sociedade? Então, vamos passar para 80% e não sobra dinheiro para investimento? Ok, é a escolha que a sociedade pode fazer, mas então vamos, em primeiro lugar, dar transparência e dizer para a sociedade qual é a realidade e a alocação que está sendo feita com o dinheiro, que é o dinheiro pago por cada um de nós. A revisão da lei de responsabilidade fiscal também vai gerar clareza em relação à extensão do problema. A gente não vai ficar, como lá em 2015, e parecer que a gente dormiu e acordou e o mundo mudou. Mas a evolução e a situação vai ficar muito mais clara. E, obviamente, a gente vai ter que enfrentar o problema, porque, enquanto ele está debaixo do tapete, é fácil fazer de conta que ele não existe. E aí eu vou falar de perspectivas, né? Eu costumo dizer, bom, mas e esse quadro? O Edu mostrou aí um pouco, né, de como é que a gente chegou, e eu mostrei onde é que a gente está, e eu não quero que todo mundo saia daqui deprimido, né? Qual é a solução para isso tudo? Reforma, reforma e reforma. A gente tem que enfrentar problemas que são problemas que estão colocados e que eles não vão desaparecer com o atual modelo que a gente tem.
E, além de toda a discussão do Pacto Federativo, mas a gente tem aí teto dos gastos, que já ocorreu, reforma da Previdência, que está em discussão, privatizações, sim. Talvez não seja um nome, né, um termo que seja simpático, aderente aqui, mas eu acho que a gente precisa enfrentar essa questão. Por que um Estado tão grande? A gente não precisa se concentrar em um Estado que faça e preste serviços para quem precisa. Eu dizia isso muito lá em Goiás. Enquanto a gente achar que o Estado tem que dar conta de quem precisa e de quem não precisa, na hora que ele quebrar, vai faltar para quem precisa. Porque quem não precisa se vira. Então, vamos concentrar, vamos fazer um Estado, não estou aqui defendendo Estado mínimo, ou máximo, ou médio, um Estado que se concentre em prover serviços e condições melhores de vida para quem precisa. E a gente tem muita gente que precisa no Brasil. Reforma do Estado, eu acho que essa é a que a gente menos fala, mas eu acho que ela precisa vir para a mesa, porque quando a gente fala de um Estado inchado, de um Estado ineficiente, a gente precisa discutir que modelo de Estado que a gente quer. A gente não quer uma prestação de serviço melhor, a gente não quer uma creche para os filhos, para as mulheres poderem trabalhar, a gente não quer uma escola de qualidade para crianças, também crianças de baixa renda. Por que só rico no Brasil é que tem escola boa? Porque a gente não quer um posto de saúde que funcione. Então, a gente precisa olhar para os modelos que estão por trás do Estado que a gente tem hoje. E tem as reformas microeconômicas, né? Quando eu falei lá atrás de produtividade, uma coisa é resolver o Estado para a gente sair da crise, outra coisa é resolver o Estado também, resolver os problemas também para a gente voltar a crescer e voltar a crescer de forma sustentável. E aí a gente tem reformas no mercado de crédito. O Brasil é um país onde quem não pode paga juro alto e quem pode paga juro baixo. Está errado. É a mesma coisa da questão tributária, o Bernard vai falar sobre isso. Hoje, quem paga mais imposto no Brasil é o pobre, rico paga pouco imposto. Quem paga mais imposto é a empresa pequena, a empresa grande paga pouco imposto. Está errado. A gente precisa resolver isso, precisa enfrentar isso. E pode ter certeza, quem grita mais é quem está perdendo. E quem está perdendo não necessariamente é quem deveria estar recebendo. Um minuto. Reforma trabalhista, a gente já teve avanços aí importantes, tributária, o Bernard vai falar, lei de licitações e contratos, isso eu falava muito lá em Goiás. Hoje a gente tem uma relação entre o setor público e o setor privado que é incrível. Quem quer fazer direito, quem quer contratar o melhor para o Estado, quem quer comprar melhor para o Estado, não consegue. Agora, quem quer fazer o que não deve, consegue, dentro da lei. Está errado, não é possível. E a gente tem aí, não preciso nem citar quantos exemplos a gente tem disso que aconteceu. Reforma do Estado, já falei. E aí, só para finalizar, eu acho que a gente tem duas vias a partir de agora. A gente tem uma via que vamos retornar para o caminho anterior, vamos fazer de conta que tudo isso não existe. Vamos continuar fazendo de conta que a gente não precisa reformar, que a gente não precisa discutir os problemas, que a gente não precisa enfrentar corporações, privilégios, benefícios específicos. E vamos torcer para fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Quem sabe? Difícil, mas vamos voltar a apostar num Estado que gasta muito e mal, num Estado ineficiente, num Estado que acabou dando privilégios para quem não precisa, está provendo recursos para quem não precisa, está concentrando mais a renda, que vai ver que o resultado é diferente. Ou então, vamos enfrentar o problema. Vamos enfrentar o problema, vamos, como sociedade, nos engajarmos na necessidade de fazermos, sim, reformas que vão, no longo prazo e de forma sustentável, gerar um país mais justo, um país melhor, e um país que, definitivamente, é o país que todos nós queremos. O que a gente precisa é
nos informar, debater, discutir e entender os caminhos, porque não adianta a gente achar que a gente vai chegar num resultado se ele é inconsistente com as escolhas que a gente faz ao longo do tempo. Muito obrigada. Acho que eu cumpri meu tempo bem, né? Perfeitamente.